Ok, boa noite, pessoal. Good evening. A gente está começando aqui a aula de gramática da quarta-feira, essa é a primeira aula do ano. E toda quarta-feira ela está disponível para vocês acompanharem e ver a parte que vai dar suporte para vocês para a conversação. Então, mais do que gramática da língua inglesa, a gente vai ver como que essa gramática ela atua diretamente na tua fala. Então, é uma aula especial que gostaria que vocês acompanhassem e interrompessem, porque é uma aula ao vivo. Então, tudo que eu for conversando aqui, se vocês quiserem interromper, fique à vontade, abram o microfone e façam as perguntas. Todo mundo que fala sobre conversação, às vezes fala sobre a regra também, né? E uma coisa do inglês, a gramática inglesa é uma gramática simples. O pessoal fala, mas é simples mesmo, eu acho tão difícil. Daí meu incentivo para vocês terem lápis e papel, né, para vocês copiarem o que está aqui hoje. Isso vai ser fornecido, tudo que está escrito aqui eu vou mandar no WhatsApp, mas se vocês puderem fazer anotações de coisas que vocês queiram perguntar, de anotações de observação do que eu vou estar escrevendo na lousa virtual, vocês podem fazer também. Então, hoje a explicação nossa é ver justamente uma parte da gramática. Vocês vão ter material que eu vou fornecer para vocês. Esse material ele tem aqui as regras, são poucas regras do inglês, né, do meu ponto de vista. Então, esse material vai para vocês, né? E, ao mesmo tempo, depois eu vou fornecer para vocês o que eu acho importante, que é a tabela de verbos. Tá? A tabela de verbos, para começar, ela é importante porque vocês vão selecionar os verbos que vocês usam no dia a dia, né? Então, você faz uma lista de atividades que você faz durante o dia. Ah, Roosevelt, mas como que eu vou escolher os verbos? É simples. É só você me falar qual que é a sua rotina. Quando você fala o que é a sua rotina, daí a gente localiza os verbos. Por exemplo, Lorena começa a pensar na sua rotina, Roger começa a pensar na sua rotina, né? O que vocês fazem do momento em que vocês acordam até o momento em que você toma banho e vai dormir no final do dia. Não vale falar que acordou 1 da tarde, almoçou, tomou banho e já voltou para a cama às 1h30, né? Então, a gente está falando de quem começa, né? Manhã, tarde e noite, tá bom? Porque se a pessoa falar assim, eu levantei 1 da tarde, almocei e tomei um banho e fui dormir. Tá errado isso, né? Nem no período de férias a pessoa faz isso. Então, vamos lá pensar de manhã. O que eu faço de manhã? Eu vou falar minha rotina. De manhã, né? Olha só, eu acordo, eu faço, né? Eu tenho que levantar, né? Olha, eu levanto, eu vou ao banheiro, eu faço xixi, eu tomo banho, eu escovo os dentes, eu troco de roupa, eu tomo café da manhã, eu vou para o trabalho, eu dou aulas, aí depois na parte da tarde eu almoço, eu tiro uma soneca, eu assisto TV, eu volto para o trabalho. À noite, eu volto para casa, eu tomo banho, eu janto, eu como um danoninho, aquele que vale por um bifinho, eu assisto televisão, eu leio, eu tomo leite quente, eu visto o pijama, eu vou para a cama e eu durmo. Tá bom? Então, olha só, aqui, gente, vocês já têm
praticamente uma rotina inteira. Dessa rotina, você tem que procurar me falar um verbo. Eu acordo, eu tenho um sujeito e um verbo. Então, a frase da conversação, ela sempre vai ter o quê? Um sujeito mais um verbo. Se você olhar a rotina, rotina é isso, sujeito e verbo. Às vezes tem um objeto na sua frase, né? Por exemplo, eu acordo, é só sujeito e verbo, olha. I wake up, né? Eu acordo, I wake up. Eu levanto, I get up. Qual que é a diferença entre acordar e levantar? Quem está dormindo precisa ser acordado, né? E se a pessoa levantar sem acordar, ela vai bater a cabeça na parede, ela vai tropeçar, né? Então, acordar é a pessoa estar consciente. E o levantar é sair da cama, né? Porque se a pessoa ficar acordada, deitada, ela não levantou, né? Até os parentes que estão na sala, né? Falam assim, fulano não vai sair do quarto, né? Ele está dormindo. Não, ele já acordou, ele está na cama só enrolando, né? Então, esse é o ponto. Olha só, eu vou ao banheiro. I go, aí tem um objeto. To the bathroom. Eu faço xixi. I pee. Eu tomo banho. I take a shower. Eu escovo os dentes. I brush the teeth. Eu troco de roupa. I change clothes. Eu tomo café da manhã. I have breakfast. Eu vou para o trabalho. I go to work. Eu dou aulas. I teach classes. Parte da tarde, né? Vamos começar aqui que a gente colocou parte da manhã, né? E eu não coloquei em inglês, olha. Morning, né? Que é a parte da manhã. E a parte da tarde é o afternoon. Bom? Eu almoço. I have lunch. Eu tiro uma soneca. I take a nap. Eu assisto TV. I watch TV. Eu vou só inverter, gente, porque, na realidade, primeiro eu almoço, depois eu assisto TV e, né, eu vou falar igual o pessoal de São Carlos. Niki, eu estou assistindo TV, eu tiro uma soneca, né? Porque é assim que acontece, né? Primeiro a gente liga a TV para dormir. Eu não sei se é assim que acontece na casa de vocês. Tá? Então, olha lá, eu tiro uma soneca, I take a nap, e aí, né, I go back to work. Tudo bem? Então, a frase mais comprida no inglês é a frase aí, ó, que vocês estão vendo, né? Sujeito, verbo e objeto. Existem frases mais compridas, mas a gente começa com frase simples. Agora, vamos para a noite, né? Então, vamos colocar aqui a noite, né? Olha lá. Night, né? Olha. I go back, I go back home. Eu tomo banho, né? Que é I take a shower. Eu janto. I have dinner. Eu como um danoninho. I eat yogurt, né? Eu assisto televisão. I watch TV. Eu leio. I read. Eu tomo leite quente. I drink hot milk. Eu visto pijama. I put my pajamas. E eu vou para a cama. I go to bed. E eu durmo. I sleep. Agora, minha pergunta para vocês é o seguinte. Vocês podem fazer para mim a sua rotina e me mandar no WhatsApp como lição? Então, você já tem o número, né, do meu WhatsApp. Seria muito legal, né, se vocês pudessem fazer a rotina e mandar. Roosevelt, eu posso traduzir? Sim, você pode ver o que está aqui na minha rotina. Provavelmente vocês vão ter verbos parecidos, né?
E se não tiver a coisa ali, você pode simplesmente mandar para a gente, né, a pergunta no grupo ou no particular, que eu ajudo vocês a fazerem, tá bom? Então, gente, essa primeira questão, né, envolvendo a organização dos verbos, é por quê? Porque a gente utilizou o sujeito eu. Mas quais são os outros sujeitos que vocês poderiam trocar para colocar em uso, né? Então, quais são os outros sujeitos? Vamos colocar aqui, olha. Sujeito, né? Se a gente pensar no sujeito, né? Tem alguns sujeitos que vocês conhecem, não conhecem? Aquele sujeito lá da esquina, dono da padaria, né? Pô, vai lá de manhã, compra um pão quentinho, né? É um sujeito. Então, qual que é o foco nosso? O foco é saber quais sujeitos a gente pode falar, né? Então, a gente tem o eu, a gente tem o você, a gente tem vocês, nós temos nós, eles, elas, certo? A gente tem ele, ela, a gente tem o sujeito neutro para animais e objetos. Nós temos o sujeito Roger, nós temos a sujeita Lorena, olha só, tá bom? Então, todos esses são os sujeitos. São as pessoas de quem se fala, né? Então, se eu pegasse todas essas frases aqui, olha, eu posso fazer primeiro a frase para mim. Eu acordo, eu levanto, eu faço isso. Mas eu poderia falar de você. Você acorda, você levanta, você vai ao banheiro. Ou eu poderia falar da outra pessoa. Ela acorda, ela levanta, ela vai ao banheiro. Eu poderia falar deles. Eles acordam, eles levantam, eles vão ao banheiro. No inglês, a única coisa que você tem que fazer é trocar o sujeito para a frase ter validade. Olha que interessante. Eu vou voltar aqui e aí eu vou colocar ali, ó. Eu, I, você, you, vocês, you, nós, we, eles, they, elas, they, ele, he, ela, she. Sujeito neutro vai ser o it. O Roger é o Roger. E a Lorena é a Lorena. Tá bom? Porque é nome próprio. Certo? Então, olha que interessante vocês terem uma lista de sujeitos. Por quê? Porque esses sujeitos podem ser substituídos nas frases de rotina. Estou falando de rotina, né? Então, é super importante que tenha isso para vocês aí, esse conhecimento. Ô, Roosevelt, então, além disso daí, eu consigo explorar um outro verbo? Sim, o verbo de hoje, que a gente vai explorar aqui, ele vai ser o verbo que fala do ser ou do estar, né? Ser ou estar. Um dos dois. Bom, você usa um verbo só para duas coisas. E aí, se a gente pensar nesse verbo aqui, olha que interessante. A gente tem ele aqui, olha. I am Joana, que é eu sou a Joana. Ele é o Paulo. Ele é o Paulo. E aqui tem dois amigos japoneses, né? Eles são o Aki e Yuta. Tá bom? Isso a gente está falando de nome, quando você fala o teu nome, né? Se você falar assim, poxa, como que eu me apresento? I am Roosevelt. Se a Lorena falar, ela vai falar I am Lorena. Se o Roger falar, ele vai falar I am Roger. Quando você fala de você, você usa o I am, né? Então, aqui é importante a gente lembrar que eu tenho a seguinte estrutura, né? I am, eu sou.
I am not. Eu não sou. You are. Você é. Ou você está. Aqui, né? Eu sou ou eu estou. Lembra que eu comentei, né? Que o verbo ser, ele pode ser ou estar. Depende do que você quer falar. Tá bom? Se eu vier aqui, olha. You are not. Você não é. Né? Aí eu tenho we are. Nós somos. They are. Eles são. Ou elas estão. Ou eles estão. Ou elas são. Né? Esse é um verbo e sujeito que ele é adaptável, né? Rosu, mas como eu vou saber a diferença se eles estão falando deles ou delas? Pelo contexto. Você vai estar participando da conversa e vai estar vendo as pessoas. É assim que você vai ver a diferença, tá bom? E aí a gente tem o he is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. O it is, né, que é o neutro, né? Então ele é, ela está, né? Aí a gente tem aqui, né, ó, a gente está usando Lorena is. A Lorena é ou está. O Roger is. O Roger é ou está. Então, essa parte do sujeito, ela é importante porque você fala do nome, tá bom? Então, a partir daí, o que a gente tem aqui que é legal vocês verem? Você pode usar o verbo to be para falar do seu país. Olha só, país. Olha. I am from the US, I am American. Então, eu sou dos Estados Unidos, eu sou americano, né? Então, é esse from aqui, né? Ele determina a origem da pessoa, né? Por isso ele fala, eu sou dos, né? Esse from é a origem, de onde você é, né? Sou dos Estados Unidos, eu sou americano. Mas my husband is from Italy, he's Italian, né? Então, olha lá, a moça falando, né? Meu marido é da Itália. Ele é italiano. Vocês perceberam que tem uma abreviação? Essa lição, ela usa abreviação. Em vez de falar I am, você pode falar I'm. Em vez de falar he is, você pode falar his. Em vez de falar she is, você pode falar she's, né? E assim por diante. Vamos olhar aqui. Esse é próximo, a gente tem, né? Ela não é coreana. Ela é vietnamita. Tudo bem? E aí, no final, a gente tem uma pergunta que é: eles são da Austrália? Então, olha só, gente. A partir daqui, a gente já tem uma ideia. O verbo to be permite eu falar sobre nome, país, né? E nacionalidade. Vamos ver o que mais eu posso falar com o verbo to be? Posso falar de vocês, né? Posso perguntar assim, né? Where are you from? Você vai responder, I am from São Carlos. Where is Roger from? Roger is not from Rio Grande do Sul, né? Você não é gaúcho não, né, Roger? Então, Roger não deve ser Não, não. gaúcho. Não é Sou gaúcho, gaúcho. né? Tá vendo? Então, olha Não. lá, ó. Roger is not from Rio Grande do Sul, né? Então, olha lá. A gente pode falar, né? Olha lá.
Roger, ou he is from São Paulo, né? Eu posso perguntar, né? Where is Lorena from? De onde é a Lorena? Não, vou colocar aqui, né? Lorena is not from Amazonas. She is from São Carlos. Bom? Eu acho que a Lorena é de São Carlos. Então, Lorena is not from Amazonas. She's from São Carlos. Perceberam? Aqui, né, deu para fazer a estrutura falando sobre o país. Então, o verbo to be, gente, ele é bem flexível. Por isso que é o primeiro verbo que a gente estuda e a gente vai fazer muitos exercícios praticamente diários com ele. Então, se você não guardar tudo agora, vocês podem pensar que vocês vão utilizar num outro momento. A gente vai utilizar e vocês vão lembrar. Agora, o que pega mais as pessoas? É quando você usa o verbo to be para falar de idade. Quando a gente fala de idade na língua portuguesa, a gente fala tem. Ah, eu tenho 20 anos de idade. Ah, ela tem 15 anos de idade. Ah, você tem 30 anos de idade. Então, essa questão, né, de você usar, né, o ter, ele é da língua portuguesa. No inglês, a gente não fala que você tem a idade, a gente fala que você é a idade. Eu sou tantos anos. Você é tantos anos. Entende? E para a gente, isso gera uma confusão. Então, por isso que é bastante importante a gente olhar aqui, olha, quando a gente vai traduzir, olha. Aqui está dizendo assim, se a gente for traduzir, né? Eu tenho 27 anos de idade. Você não vai poder traduzir letra por letra, tá bom? Você vai ter que traduzir pensando, né? Que a tradução na língua inglesa, né? Embora para o português seja eu tenho 27 anos de idade, no inglês eles falam eu sou 27 anos velho. Tá? Então, é a parte um pouquinho mais difícil aqui para a gente, né? Olha a pergunta. A pergunta que eles falam da idade, né? Olha, quantos anos você tem? How old is she? Quantos anos ela tem? How old am I? Quantos anos eu tenho? How old are they? Quantos anos eles têm, né? Só colocar aqui o maiúsculo aqui, né? Aí a gente coloca o maiúsculo, né? Vamos lá. Aqui vai ficar, né? How old are we? Né? Aí tá aqui, ó. Quantos anos nós temos? How old is Lorena? Aqui, ó. Quantos anos tem a Lorena? How old is Roger? Quantos anos tem Roger? Né? Então, olha só, o inglês escreve de um jeito, e na hora que você vai traduzir para o português, você adapta para a nossa língua, tá bom? Aí tá aqui, olha. I am 50 years old. Vou colocar aqui. Lorena is 11 years old. Roger is 34 years old. Fui generoso, Roger? Ah, bastante. Pode colocar mais 10 aí. Você viu que aqui tem generosidade, né? Então, Roger is 44 years old. E assim por diante. Quando você vai responder, gente, você vai responder de acordo com a pessoa, né? Então, é por isso que hoje a nossa aula ela vai terminar por aqui, porque tem bastante coisa, né? Olha só aqui, ó. My mother is 65 years old, né? Não é a minha mãe. Minha mãe é mais velha que isso, né? Então, olha lá. Minha mãe tem
65 anos de idade, né? E assim vai. O inglês, gente, vai permitir que vocês falem, então, numa tacada só, sobrenome, país, nacionalidade, idade, emoções e sentimentos, tá? Vai permitir você falar sobre trabalho. Olha que interessante. Então, sozinho o verbo to be, ele permite você se apresentar. Olha que interessante, quer ver? I am Roosevelt. I am Brazilian. I am from Brazil. I am 50 years old. I am happy. I am a teacher. Ah, Roosevelt, mas você só falou I am, mas a frase está correta. Tá bom? Então, a mesma coisa se fosse falar da Lorena. Olha só. She is Lorena. She is from São Carlos. She is Brazilian. She is 11 years old. She is happy. Ou sad, né? Ou angry, né? E aí vai vários sentimentos, né? E she is a student. Tudo bem? E assim por diante. Aí, Roger, ia falar para você fazer a tua apresentação também nesse sentido, né? Se você depois quiser fazer e colocar lá para a gente. Eu vou mandar para vocês no grupo, então, toda a parte que a gente falou aqui, né? Sobre a apresentação. Eu vou colocar para vocês no grupo a parte dos nomes, né? Que a pessoa se apresenta. Tá aqui, ó. Muito bom também. Já está sendo colocado. Vou colocar a parte para vocês aqui do verbo to be, né? Já conjugado, que tem todas as pessoas. Vou pedir para vocês passarem tudo que está colocado no WhatsApp para um caderno. E vou pedir para vocês, né? Lá, ó, tem a parte do país, né? Que a gente traduziu aqui, né? E agora fica uma tarefa de casa, né? Vou colocar aqui, olha. Tarefa é traduzir. Tarefa é traduzir. Traduzir o quê? O que faltou, né? Vamos ver aqui o que faltou. Eu vou ter que tirar de lá, porque essa daqui não foi ainda, né? Então, acho que faltou só emoções e trabalho, gente. Acho que faltou só emoções e trabalho, né? Olha aqui, ó. Exatamente, ó. Traduzir emoções e trabalho. Então, essa daqui vocês podem fazer a tradução como tarefinha. Ó. Traduzir emoções e trabalho abaixo. Tá? Então, nesse exato momento, né, eu estou terminando aqui a gravação, porque na próxima semana a gente volta para explorar mais informações em relação a como a gente trabalha os verbos do inglês, a importância deles. A gente viu aqui uma parte do verbo to be dos sujeitos, mas nós vamos fazer sempre uma revisão desses verbos, porque eles são importantes para a pessoa poder ter uma compreensão melhor da língua, ok? Então, a gravação está sendo interrompida agora. Queria agradecer a participação de vocês.